Muito bom dia! Que coisa boa começar com um devocional desses, né? Hoje nosso programa vai falar de um tema que com certeza alguma situação já passou desse tema na sua vida, fofoca. Ou você conhece uma situação que aconteceu fora, ou aconteceu na sua vida, ou você foi vítima de fofoca, ou você já fez uma fofoca um dia, né? A gente vai falar sobre isso à luz da Bíblia. Nós temos falado aqui sobre assuntos que a Bíblia fala. E a Bíblia fala, sim, sobre fofoca. E eu quero, antes de começar a entrar nesse assunto, quero dar bom dia para você que está nos assistindo, agradecer por abrir a porta da sua casa, bom café para você que está tomando café, para você que já tomou também, que não tomou ainda também, bom café da manhã, e que seja um momento especial que a gente possa ter juntos aqui falando sobre esse tema. Já falamos sobre preguiça, vamos falar sobre dinheiro, enfim, tem um monte de coisas que a Bíblia fala e que a gente muitas vezes nem se liga. Hoje vai ser muito bom a gente refletir sobre esse assunto. E para começar, quero ler um versículo que diz assim: ninguém faça declarações falsas, nem seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Está lá em Êxodo 23, 1. E também tem outro versículo que diz assim, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Provérbios 6, 16 a 19. É muito forte, né? A gente sabe que a língua tem um poder e a Bíblia fala sobre isso. E é disso que a gente quer refletir nessa manhã. E para refletir sobre isso, eu separei um trechinho de um sermão que o reverendo Hernandes Dias Lopes falou sobre o poder da língua. E falando em sermão, eu quero lembrar vocês que ontem estreamos o IPP Play, o seu canal novo da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e nesse canal você vai conseguir encontrar todo o nosso conteúdo criado aqui na IPP TV, todos os programas. Antes não eram todos os programas que subiam para o canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? E agora com esse canal todos estarão lá. Então você pode maratonar quando e onde você quiser. Já aproveita, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para quando entrar algum conteúdo novo, né? E tá recheado de conteúdo cristocêntrico, cristão de qualidade, com conteúdo reformado, feito com muito amor e carinho e temor a Deus para você, tá bom? É isso aí. Vou mostrar para você então um trechinho que eu separei do reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre o poder da língua. Curte aí, vamos ver juntos. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Aí ele começa a pontuar a importância da língua, da palavra. Se você é alguém que tem domínio próprio no que concerne a sua fala, a sua comunicação, a sua língua, então todo o seu corpo vai ter domínio. A palavra dita, irmãos, alguém já disse, é como uma flecha que você joga. Já jogou flecha? Tem gente que toca harpa, tem gente que joga flecha. Lembra? Davi tocava harpa. Saul jogava lança. Só que quando você joga uma flecha, você não consegue trazê-la de volta. Assim é a palavra dita. Proferida, não dá para recolhê-la. Alguém já disse que uma palavra dita ou um comentário feito de forma insensata é a mesma coisa de você subir no alto de uma montanha com um saco de penas e soltar esse saco de penas. Não dá para recolhê-las todas mais. Daí, Tiago diz o seguinte: se você controla a sua língua, você é perfeito varão. Você controla o seu corpo inteiro. Uou! Fala sério, né, gente?
dá uma vontade de se reavaliar e começar a acertar cada palavra a partir de agora quando a gente vê uma pregação dessas, né? Como é bom a gente poder ter consciência de que a língua tem poder. E nesse mesmo sermão, o reverendo Hernandes Dias Lopes fala que, é baseado no livro de Tiago, né, que a língua tem o poder de dirigir, o poder de destruir e o poder de deleitar. Olha só, ele fala desses 3 poderes. Primeiro, ele fala das 2 figuras, de dirigir, que é quando o Tiago usa o freio e o leme, né? E depois ele fala que ele tem o poder de destruir também. É interessante ver esse sermão, gente. O poder de destruir, ele usa 2 figuras, o fogo e o veneno. Olha só com o que Tiago compara. E também o poder de deleitar. Olha que coisa incrível. Ele usa 2 figuras também, a fonte e a água. Isso o reverendo Hernandes explica aí nesse sermão, né? Então vale a pena, busca lá o poder da língua, né? Com o reverendo Hernandes Dias Lopes, que está lá disponível para você, mas para a gente poder refletir nessa manhã, como a gente tem usado a nossa língua, né? E eu separei desse mesmo sermão um exemplo de uma catástrofe de 4 pessoas, e o reverendo Hernandes Dias Lopes conta essa história que eu achei interessantíssima, eu não pude deixar de mostrar para você, sobre a língua mal usada, o que pode causar, e eu quero mostrar para você agora. Presta atenção nessa história para ver o que pode causar uma palavra mal lançada. Vamos ver. Era o final do século XIX. Na cidade de Denver, Colorado, Estados Unidos. 4 repórteres estavam lá, na estação de trem, porque chegaria ali um famoso senador da República, e eles então estavam planejando uma entrevista longa com esse senador. Ficaram muito frustrados porque o senador não chegou, ele não veio. E eles então, esses 4 repórteres, frustrados, foram se hospedar no Oxford Hotel daquela cidade. Beberam, se embriagaram naquela noite. Depois de bêbados, pensaram, nós temos que produzir alguma matéria bombástica para o jornal. E a manchete que colocaram no jornal naquele dia seguinte foi esta: a China anuncia a derribada de suas multisseculares muralhas. Comentário tolo, inverídico, falso. Mas foi editado. Sabe o que aconteceu? Esse comentário tornou-se uma bomba na China. Caiu como uma bomba na China. Primeira reação da China: começar a perseguir os cristãos. Segunda coisa, essa situação provoca uma terrível revolução na China, chamada de a Revolução dos Boxers. Chegou o ano de 1900, essa revolução se alastra na China e milhares de pessoas são mortas. Foi necessário que Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Japão se unissem para capturar Pequim no dia 14 de agosto do ano de 1900. Só no ano seguinte, 1901, é que é assinado um tratado de paz. Mas essa revolução, queridos, tornou-se o combustível para inflamar o nacionalismo chinês, encarnado na Revolução Comunista de 1949. Uma tragédia. Por um comentário insensato de 4 repórteres bêbados. Olha isso, gente. Eu fiquei em choque vendo essa pregação e eu tive que compartilhar com vocês. Você vê a catástrofe, uma revolução causada por
por negligência, por irresponsabilidade, como o pastor Hernandes bem comentou, por má vontade, enfim, um monte de coisas, usar a palavra errada. E como isso pode causar, e isso também pode acontecer na nossa vida. Não precisa ser uma catástrofe, uma revolução mundial assim, mas a gente pode causar ferimentos e catástrofes na vida das pessoas que estão próximas da gente, na nossa família, enfim, em várias situações, né, com amigos, no trabalho, e é por isso que a gente precisa pensar nisso, né? Eu separei esse exemplo para a gente refletir sobre isso. E além de refletir sobre isso, a gente vai responder perguntas, então pode mandar sua pergunta aqui, que eu estou de olho no chat. E para conversar com a gente sobre fofoca, nós convidamos o pastor Felipe Quirino, lá de Santa Catarina, se não me engano, Camboriú, Santa Catarina. Pastor Felipe tem 35 anos, é casado com a Marcele Quirino, o pai do Danilo, do Miguel e da Melissa, e serve como pastor na Igreja Presbiteriana de Balneário Camboriú. Ele é bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, mais conhecido como JMC aqui em São Paulo, né? É mestrando em estudos bíblicos hermenêuticos, também com ênfase no Novo Testamento, no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper CPAJ, São Paulo. É isso aí, vamos conversar então com o nosso querido pastor Felipe Quirino. Bom dia, pastor. Bom dia, Lídia. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo. É muito bom estar com vocês aqui outra vez. Muito bom, pastor. E para falar desse assunto, a gente tem falado, né, sobre assuntos que a Bíblia fala, e a Bíblia fala de fofoca, né? E como a gente já viu aí, várias catástrofes podem ser causadas pela palavra, né? Eu já queria começar, pedir para o senhor falar da importância da gente falar isso e também falar como a fofoca, infelizmente, ela está presente na igreja, né? Pois é, o início da nossa conversa é ótimo, porque ele já faz uma definição. Fofoca é pecado. Não podemos sair dessa situação. Fofoca é pecado. Se nós considerarmos a igreja visível como um todo, espalhada por todos os lugares deste mundo, sim, a fofoca é um dos pecados mais presentes. Mas nós precisamos considerar que alguns cristãos ou alguns membros de igrejas têm mais inclinação para esse pecado do que outros. Então, nós não podemos generalizar de forma ampla demais, no sentido de que, sim, a fofoca é um pecado e, como pecado, pode estar em todos os corações de todos os homens, mas se nós olharmos para a igreja, nós poderemos encontrar uma igreja menos fofoqueira, uma igreja mais fofoqueira. A Bíblia condena como pecado a fofoca, lembrando-nos aí de algumas situações, como nós já fomos muito bem preparados por esses trechos do sermão do pastor Hernandes, mas a Bíblia também fala de outros aspectos da fofoca. Então a Bíblia condena a maledicência, por exemplo, ou os mexeriqueiros, aqueles que são empenhados mesmo em lançar conversas tortas por aí, ou até mesmo aqueles que se intrometem nos negócios de outras pessoas. Então, em vários destes aspectos, a Bíblia tem instrução para que este ato de falar indevidamente seja interrompido por todos aqueles que amam a Deus. Fofoca é pecado e não agrada o Senhor. Nós precisamos nos lembrar de que a fofoca também é abarcada pelo 9º mandamento, não dizer falso testemunho contra o próximo. Então, é algo muito sério, muito pertinente o tema de hoje, bem como toda a série que vocês estão fazendo aí no Manhã em PP sobre os assuntos que a Bíblia fala. É verdade, pastor. E sabendo que é pecado, a gente já nasce com pecado, né? Mas a fofoca, a gente já nasce com ela. Onde ela nasce? Onde ela começa? Eu queria que o senhor explicasse isso pra gente. A gente pode não ser fofoqueiro e depois se tornar um fofoqueiro? Explica isso pra gente, como é que funciona. Onde ela nasce? A fofoca nasce no coração humano. Então, é muito mais fácil alguém fofoqueiro que se converte ao Senhor Jesus Cristo deixar de ser fofoqueiro
do que o inverso, o que seria muito triste, né? Alguém que já deixou de ser fofoqueiro ou que nunca se inclinou muito para estas coisas, voltasse a praticar isso, ou talvez com maior amplitude. A fofoca nasce no coração humano. A língua é só um instrumento de condução desta fofoca. Vamos nos lembrar aqui de algumas situações, por exemplo, vamos nos lembrar das crianças. Como crianças gostam de alertar o pecado das outras crianças. Ou até mesmo para se colocar numa situação superior, dizem, olha, fulano está fazendo tal coisa. É verdade. E aí essa criança fica tranquila. Então, não há como medir quando é o início, né, ou quando há um despertar para esta atividade de fofoca na vida das pessoas, uma vez que a fofoca, sendo pecado, logo ela brota do coração de todos os homens, está no coração de todas as pessoas. Nós vimos aí o exemplo do sermão, daquela catástrofe, foi um comentário, assim, muito mal feito, numa hora inapropriada, com palavras que não deveriam ser utilizadas, de pessoas que, sim, estavam um pouco perturbadas, pelo tanto que já tinham se embriagado, mas ainda assim pessoas já de muito tempo de estrada, de muito tempo de prática, mas tanto os mais experientes quanto os mais novos têm dificuldades, porque a fofoca nasce no coração humano. E nós parecemos viver num tempo de maior exposição da fofoca. Nós vivemos o tempo das fake news. Então, a gente acha isso só em tom político, mas em muitos casos, o que na verdade é fake news, na verdade não passa de uma grande fofoca. E, infelizmente, nós vemos muitos ambientes que deveriam proporcionar informação à população funcionarem como fofoqueiros. E o pior, nós temos há muito tempo em nossa era uma nova profissão. Pessoas que ganham muito dinheiro se empenhando em questões da vida alheia, né? Os fofoqueiros, não é apenas um jargão fofoqueiro de plantão. Realmente tem gente que ganha para isso. Então, o coração humano é a fonte da fofoca, nós precisamos cuidar. E como é no coração a fonte, ela precisa ser remediada com as Escrituras. A fofoca está associada com outros pecados, tais como mentira, inveja. Eu citei aqui o exemplo da criança, e aí talvez fique mais claro para nós que essas coisas realmente acontecem quando nós proferimos uma fofoca. Mas também está associada com orgulho, no sentido de tornar-se influente no meio, por conta do seu conhecimento das coisas. Quem aí já não quis, né, demonstrar que sabia bastante ou algum detalhe que ainda não estava revelado, e aí para se enturmar mais ou para ser mais recebido no meio, não contou ali uma fofoca ou abriu algo que ainda era sigiloso. Nós temos isso, por exemplo, várias vezes acontecendo no mercado financeiro, não é verdade? Muitas vezes alguns caem em falhas ou em crimes, que na verdade, segundo a Escritura, é pecado, caem em crimes por antecipar coisas que já sabiam, informações sigilosas. Porém, o que nós precisamos entender é que nós não estamos muito acostumados a lidar com os pecados relacionados à fofoca. Porque muitas vezes nós encaramos essa prática como benéfica. Quem nunca contou uma fofoca do bem para viabilizar algum benefício para seu irmão, por exemplo? Lembre aí da sua infância ou até mesmo do seu ambiente de trabalho, aquela coisa de ganhar um brinde, é só para irmãos. Aí você fala, não, ele é meu irmão. Aí você sai, cada um com o seu brinde, rindo, dizendo, irmão. Nós todos já passamos por alguma situação assim. A fofoca, Lídia e todos aqueles que estão nos assistindo, revela, no fim das contas, o nosso desejo de saber todas as coisas. Muitos querem ter fontes de informação, ou até mesmo necessitam centralizar assuntos e repassar esses assuntos. Nós abrimos o programa com um trecho de um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês.
E fica de novo o convite para que vocês assistam à pregação que foi exposta aí, um trechinho no início. O texto de Tiago, e eu vou utilizá-lo 2 vezes aqui no nosso bate-papo, no capítulo 3, Tiago vai tratar acerca dos problemas da fala, do uso da língua de forma maléfica. E olha só como está relacionado ao orgulho, por exemplo. Capítulo 3, verso 1 da carta de Tiago. Meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Então, quem já está assistindo o programa desde o início, já viu a explicação destes primeiros versos. Mas olha só como a língua é este instrumento de condução deste pecado que é a fofoca. Repare o versículo de número 6, o que nos diz. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. E o versículo 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, veja só que curioso, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Agora repare os versos 13 e 14. Quem entre vós é sábio, veja a ideia de sabedoria contraposta à ideia de orgulho do início do capítulo. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre não o que sabe, mas mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Não mintais e falais contra a verdade, não mintais, veja outro pecado associado à fofoca. Esta não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Outro pecado associado à fofoca, verso 16 do mesmo capítulo. Onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então, eu queria ler todos estes versos para que nós tenhamos a clareza que a fofoca está relacionada a outros pecados e ela nasce do coração humano. E o remédio para isso é a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, a solução, viu? Talvez você já tenha aí até encurvado um pouco os ombros depois de ouvir a leitura desse texto, mas como todo o pecado no coração do homem tem remédio, que é a graça e a misericórdia regeneradora do Espírito Santo operando em nós, isso também tem solução. Se você é um fofoqueiro, meu irmão, fique tranquilo, Deus tem perdão garantido para você. Olha só, e como é forte, né, pastor? E assim como a gente vê a Bíblia falando de tantas coisas que a fofoca causa, a gente vê que ela coloca elementos físicos, né, como veneno mortífero, são coisas físicas. A gente viu nesse exemplo ali, né, que pode ser uma catástrofe numa sociedade, no mundo, no trabalho, enfim. Mas agora eu quero vir para o lado espiritual. Como que a fofoca ela pode nos destruir também na parte espiritual, pastor, espiritualmente, que também é uma catástrofe trágica, né? Muitos não suportam a fofoca com razão, eles não suportam ser alvo de fofoca. Muito porque a fofoca tem 2 problemas, né? Ou as duas coisas juntas ou separadas. Ou ela é uma grande mentira, ou ela não exprime a verdadeira circunstância em que determinado fato aconteceu. Então,
alguns não suportam, espiritualmente falando, ser alvo de uma fofoca. Outros ficam muito chateados, mas ainda assim tentam, né, solucionar, e eu espero que o programa de hoje sirva de auxílio para que nós resolvamos esses problemas, né, ativamente, não deixemos para lá, né. Muitas pessoas também são destruídas pela fofoca porque também não têm motivações para responder àquela infâmia colocada diante de si e contra si. Então, é um problema grave porque ela envolve pecados graves. E todas as vezes nós sabemos, não apenas na fofoca, mas que quando pessoas pecam contra nós, olha, se não é a graça do Senhor nos levantar, nós realmente ficaremos prostrados. Porque muitas vezes nossa confiança, e nós vamos falar disso um pouquinho adiante, né? Nossa confiança é posta naquelas pessoas. E essa confiança é frustrada, é quebrada quando alguém fala uma fofoca a nosso respeito. Então, muitos não suportam, outros suportam com um pouquinho de força ali, mas tem que ter a motivação do Espírito Santo, porque é algo muito destrutivo. Não importa que tipo de fofoca. Nós estamos acostumados a falar uma fofoca para brincar, né? Olha, esse aí é amigo do fulano de tal, por exemplo, numa roda de conversa. Mas ainda assim, se a gente não sabe qual é a real circunstância daquilo, às vezes nós vamos fazer uma brincadeira dessa e o relacionamento entre essas duas pessoas foi extremamente doloroso. A pessoa que foi alvo da brincadeira ficará ofendida. Isso pode causar destruição espiritual. Então, aquelas duas coisas que eu falei, que podem acontecer juntas ou separadas, se tornam assim a grande ferramenta de destruição da fofoca, que é o próprio pecado de uma mentira, ou até mesmo não compreender corretamente as circunstâncias em que o fato que foi levantado ali diante das pessoas ocorreu. É tão sério, né, pastor? É tão trágico. Eu estou lendo aqui um comentário que me chamou a atenção da Lulu. Ela fala assim: bom dia, graça e paz. Houve uma briga imensa de família, onde várias pessoas morreram, irmãos, por parte do pai, né, se mataram por causa de uma fofoca de criança. Olha que loucura, e tem a ver com o que o senhor falou no começo. Desde pequeno a gente vem, né, com esse pecado já. E como pode surgir tragédias, né? É impressionante. Sim. É forte. Nos lembrando aqui um pouquinho do texto de Tiago, o texto fala, né? A língua é mal incontido. E pela natureza humana, não tem como dominar. E se a gente não domina a língua, todo o nosso corpo cairá em destruição, né? O contrário se alguém domina a sua fala, é perfeito varão. E pela natureza humana, a gente não vai conseguir fazer isso. Nós só conseguiremos com o auxílio da graça do Senhor. Parar de fazer fofoca. E segundo, sair de uma situação triste de ser alvo de fofoca, ou até mesmo quando nós fomos pegos, né, fazendo a fofoca de alguém. É só pela graça do Senhor. É algo muito sério. Só pela graça, pastor. E tem uma pergunta. Quando a pessoa é vítima de fofoca, como que ela pode reagir? O senhor já muito bem colocou aí que às vezes tem pessoas que conseguem suportar, tem outras pessoas que não conseguem suportar tanto. Mas qual seria a nossa postura e como reagir quando se é vítima de fofoca? Para todos, né, aqueles que conseguem, aqueles que não conseguem suportar, são questões muito práticas. A primeira coisa, eu entendo, que é pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para lidar com toda essa situação. Porque a fofoca, por que ela é fogo, né? Por que ela põe fogo numa situação? Até a ilustração ali de Tiago, né? Põe fogo numa plantação, por exemplo. Porque se eu não peço sabedoria, eu que fui alvo de uma fofoca, não peço sabedoria ao Senhor para lidar com aquela situação, eu vou agir segundo a minha sabedoria. E muitas vezes nós vamos agir para atender uma necessidade da nossa justiça própria. Então a nossa ação também será uma ação pecaminosa. Nós poderemos agir com ira, com desrespeito,
ou até mesmo ser motivados em suscitar algum segredo daquela pessoa que nos ofendeu. Então, assim, algo muito complicado e nós não podemos entender que o ato de proferir a fofoca encerra a questão. Muitos desdobramentos catastróficos, como nós vimos na ilustração do pastor Hernandes, podem acontecer. Então, a primeira coisa, o primeiro conselho para todos nós é que nós peçamos ao Senhor sabedoria para lidar com toda essa situação. Né? A Bíblia, na própria carta de Tiago, ele inicia dizendo, olha, a partir do versículo 19, esteja todo homem pronto a ouvir, tardio para se irar e tardio para falar. Que nós, então, nos coloquemos nesta posição. Segunda coisa, nós, depois de pedir e receber do Senhor sabedoria para lidar com essa situação, devemos perdoar o ofensor. Devemos perdoar. Ainda que seja uma brincadeira de mau gosto, nós devemos conceder perdão. E veja, tudo isso antes de procurar a pessoa. Eu entendo que depois de fazer esses 2 primeiros passos, o nosso coração já está pacificado pela graça do Senhor. Aí então, nós poderemos procurar e deveremos procurar o ofensor em amor e até mesmo para confrontá-lo, mas biblicamente. Se a situação, por exemplo, ocorrer em um ambiente fora da igreja, onde não há pessoas crentes, o processo, meus queridos, deve ser o mesmo. Se ainda assim não houver acesso ao ofensor, às vezes isso acontece na rede social, né? Nós estamos muito acostumados com isso, infelizmente, nós não podemos exercer a nossa justiça própria. E aí é que está o grande desafio. Nós devemos colocar o fato diante do trono de Deus e pedir que Ele exerça justiça em nosso favor. Eu me lembro aqui, por exemplo, do texto de Romanos, capítulo 12, a gente fala muito dos 3 primeiros versículos, dos 2 primeiros versículos, mas adiante fala muito deste relacionamento entre irmãos, como nós devemos amar uns aos outros, amar sacrificialmente e mais, como nós não podemos pagar o mal com o mal. E em um dos trechos dos versículos ali, em especial do verso 17 ao verso 21 do capítulo 12 de Romanos, Paulo vai dizer, irai-vos e não pequeis. E mais um pouco ele vai dizer, olha, deem lugar à ira. Que ira é essa? Uma vez que nós não podemos nos irar. A ira é a ira de Deus, no sentido de que a santidade de Deus foi ofendida porque um pecado está sendo executado. Não podemos nos esquecer, quando nós pecamos, pecamos em última análise contra Deus. Né? Davi, quando pede perdão no Salmo, ele vai dizer, pequei contra ti somente, ainda que ele tenha pecado contra as pessoas. Porque Deus nos colocou para nos relacionar uns com os outros, e quando nós desobedecemos esta ordenança do Senhor, esta constituição do Senhor, pecamos contra Ele. Então, nós devemos dar lugar à ira de Deus. E aí ele cita um trechinho do Antigo Testamento, Paulo cita no capítulo 12 de Romanos. A mim pertence a vingança, eu, diz o Senhor, é que retribuirei. Então, um conselho é que, quando nós não tivermos acesso ao ofensor, por exemplo, ou ainda que nós, depois de termos procurado o ofensor, ele não se arrependeu, nós não o ganhamos, como diz as Escrituras, então é necessário entregar nas mãos do Senhor aquela questão, para que o Senhor, que é sábio e santo, totalmente santo em seu proceder, possa então exercer justiça em nosso favor. Que forte isso, pastor. Eu não tinha observado por esse ângulo ainda de dar lugar à ira do Senhor. Por mais que a gente já tenha largado muitas vezes na mão do Senhor e praticado essa questão de não conseguir resolver e largar na mão do Senhor, mas a gente não tinha esse entendimento. Perfeito, muito bem colocado. Como é interessante a gente falar sobre isso, né? E pastor, pode parecer redundante, mas eu queria voltar num ponto que fala que às vezes tem atitudes que exigem... Tem situações que exigem uma atitude nossa, né? E eu queria pedir para o senhor como que a gente pode identificar, então, essa necessidade de calar ou de falar?
Olha, eu acho que até aqui, ou entendo que até aqui, nós já temos maior clareza do que é de fato fofoca e aquilo que não é. No entanto, esta é uma boa pergunta colocada e nós precisamos de muita sabedoria para identificar, porque realmente há situações que nós precisamos usar informações que temos, mas não para malefício das pessoas, para o seu benefício. Ainda assim, nós precisamos de sabedoria divina para que nós não tomemos a decisão por nós mesmos. Mas eu trouxe aqui, por exemplo, alguns exemplos práticos. Por exemplo, algum irmão está precisando de coisas materiais na igreja. E aí ele veio a você, veio a mim, totalmente desconcertado às vezes, naquele exercício máximo de humildade, o seu orgulho está totalmente amassado ali. Às vezes a gente precisa disso, né? Às vezes a gente precisa de algumas questões, vamos pedir favores, por exemplo. Então essa pessoa vem. Esta é uma informação que às vezes você não vai poder passar, você não vai conseguir sanar. Digamos que seja um valor, digamos que seja alguma coisa que você ali naquele momento não tem como sanar. Então você vai precisar abrir para algumas pessoas. Como fazer isso? Sem identificação de nome, por exemplo. É uma solução. Para que nós não coloquemos em exposição algum fator. E isso acontece muito na igreja, né? Isso acontece muito. A gente sempre está envolvido com questões de ação social, por exemplo. Então, precisamos agir com sabedoria. Vem o irmão, você sabe quem é, que ele te procurou, você sabe inclusive onde ele mora. Mas quando você vai passar essa informação adiante, você não vai expor, né? Lembrando-nos daquilo que o Senhor, aqui nessa questão de coisas materiais, tá? Daquilo que o Senhor Jesus nos ensina no Sermão do Monte, né? Aquilo que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então, descrição ao máximo. Por exemplo, vamos agora agravar um pouco a situação, que essa é fácil. Vamos agravar um pouco a situação. É fácil, um casal... mas todo mundo consegue colocar em prática, né? Infelizmente. Exatamente. É que a gente se confunde muito com a ideia de transparência, né? A gente precisa ser transparente e tal. Então, a gente se confunde e acaba expondo a pessoa. Um exemplo aqui mais grave, né? Um casal precisando de ajuda, por exemplo. É necessário que a gente precise fazer aqui uma aproximação, uma sondagem. E aí, meus queridos, precisa ser um para um, sabe? Um casal está precisando de ajuda. Antes de alardear, antes de falar para o pastor, olha, pastor, tem uma situação acontecendo aí, e tem uns que são mais pecaminosos ainda, que dizem assim, o conselho não está trabalhando nessa igreja, né? O pastor não está trabalhando, porque tem gente aí precisando de ajuda e ninguém faz nada. Então, é um grande problema isso. O que a gente deve fazer? Na nossa responsabilidade como irmãos em Cristo, dessas pessoas que estão necessitadas, seja de um conselho, seja de questões materiais, nós nos aproximamos. E então, dada a circunstância, com todo o sigilo, então é uma questão que precisa de um aconselhamento. Vai ao pastor, né? Vai ao pastor da sua igreja, com todo o sigilo, né? Dependendo se esse casal, que é o exemplo que nós estamos usando, pediu assim, enfaticamente a sua ajuda, não teria problema nenhum de você que foi procurado perguntar, olha, eu acho que era bom pedir ajuda ao pastor, posso comentar com ele? E aí a pessoa vai dizer sim, então você vai livre, você não estará fazendo fofoca, então você vai ao pastor, abre a situação, o pastor com todo sigilo também precisa ir até lá, antes de as coisas tomarem proporção pública. Agora um pouco mais grave ainda, ver alguém na prática de algum pecado. Essa é boa, hein? O que você faz? Põe no Facebook? Põe no Instagram? Não põe. Faz um meme? Não faz. Distribui figurinha, né, nos aplicativos aí de mensagem? Não faz isso. Você, como irmão em Cristo daquela pessoa, vai pedir sabedoria a Deus e vai procurar esse irmão e confrontá-lo biblicamente em particular. Se ele te ouvir, Mateus 18, lembra? Ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, aí você leva contigo 2 ou 3 testemunhas.
Porque pode ser porque pela palavra de 2 ou 3 testemunhas ele se convença. Se ele não te ouvir, dize-o à igreja. Há um grande processo. Veja como Deus, em sua sabedoria, nos ensina a não fazer fofoca. Né? Há um grande processo para a gente fazer de cuidado conosco, com aqueles que estão necessitando de ajuda, né? A vida em comunidade é uma bênção. No entanto, alguns homens, e nós muitas vezes, todos nós, é que muitas vezes fazemos parecer um peso esta vida em comunidade. É verdade. É verdade. É a gente que complica tudo, né, pastor? E olha só, pastor, tem uma questão de que a fofoca, às vezes, ela se torna um hábito, né? E a gente sabe muito bem que os hábitos, eles muitas vezes nos tornam escravos, né? São hábitos escravizadores. Eu queria perguntar para o senhor como que a gente pode se libertar, quem tem esse vício, como que a gente pode se libertar desse hábito escravizador da fofoca? Nos colocar humildemente diante do Senhor. A gente precisa pedir perdão ao Senhor. Reconhecer que isso é um pecado e que é algo forte, intenso em nós. Nós precisamos nos colocar desta forma diante do Senhor. Não há outra forma. Nós precisamos nos humilhar, pedir ao Senhor perdão. Porque uma das coisas que a gente ainda não falou acerca da fofoca é lembrar daquele texto bíblico de que a boca fala do que o coração está cheio. E muitas vezes o nosso coração está cheio daqueles pecados associados à fofoca que eu disse no início. Então, muitas coisas precisam ser resolvidas no nosso coração para que nós deixemos de ser fofoqueiros, por exemplo. Muitas pessoas estão com o coração cheio de amargura, de descontentamento. Às vezes nós estamos assim com a nossa própria vida. Então, a fofoca pode ser um dos meios pelos quais nós alcançamos esse escape para o nosso coração pesado. E alguns absorveram a ideia mundana de que esse é o meu estilo de vida. As pessoas têm que me aturar assim. Quando na verdade não é. Então, é um pecado e nós precisamos entender esta nossa prática como pecado. Isso é somente debaixo da ação do Espírito Santo. Então, pedir perdão por esse pecado nosso, pedir ao Senhor que restaure o nosso coração, que limpe o nosso coração destes pecados associados, para que aquilo que nós falemos seja uma palavra, como diz, né, as Escrituras, temperada com sal, agradável àqueles que ouvem, e não uma projeção daquilo que está repleto o nosso coração. E às vezes o nosso coração está cheio de pecados. E a nossa fala vai apenas expor aquilo que está dentro do nosso coração. Então, precisamos colocar a fofoca como alvo das nossas orações, da nossa humilhação diante de Deus, reconhecendo que é um item também que vai passar pelo processo de santificação. Às vezes pode ser que a gente ainda tropece, mas a ideia é que nós saiamos dessa situação progressivamente para glorificar o nome de Deus em nossa vida. E eu tenho uma pergunta sobre isso, sobre a progressão aí, mas antes, pastor, eu quero dar um recadinho rapidinho sobre algo que está sendo sucesso aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros e também no Mackenzie. Estamos com o Polo EAD Mackenzie. A Tainá tem um recadinho especial, pastor, que eu quero dar para quem está em casa agora, para aproveitar esse momento, para a gente se ligar, que é uma grande oportunidade para estudar. Talvez quem está em casa está esperando por essa oportunidade de uma vaga no trabalho, de uma vaga no mercado de trabalho, e o EAD Polo Mackenzie, aqui de Pinheiros, é uma grande oportunidade. Então fala aí, Tainá, pra gente sobre o EAD Pinheiros. Olá! Eu tenho um recado muito especial para você que quer investir no seu futuro e garantir vaga no mercado de trabalho. Você já pode cursar sua graduação ou pós-graduação à distância numa das melhores universidades do país, o Mackenzie, aqui mesmo em Pinheiros, fazendo sua matrícula o quanto antes no nosso polo de ensino à distância. Estudando com a gente, você ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, já que todo o lucro vai para os projetos da nossa junta missionária.
São 14 cursos de graduação com mensalidades de apenas R$ 460 para as licenciaturas em Filosofia, Letras, Matemática, História e Pedagogia. Além disso, tem as graduações de Tecnologia nas áreas de Empreendedorismo e Novos Negócios, Jogos Digitais, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Marketing, Logística e Processos Gerenciais. As inscrições para o processo seletivo ficam abertas até o próximo dia 30 de junho. E para você que quer fazer a melhor pós-graduação do mercado, nós oferecemos aqui no nosso polo de EAD 27 cursos diferentes, nas áreas de Direito, Educação, Economia, Gestão, Neurociência e Liderança. As matrículas estão abertas e as mensalidades custam só R$ 599. Garanta sua vaga usando o voucher Polo Pinheiros. A relação completa dos cursos e todas as informações estão no site mackenzie.br/EAD. Venha estudar com a gente no Polo EAD Pinheiros do Mackenzie. E não se esqueça, fazendo isso você garante formação de qualidade e ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Olha aí que oportunidade para planejar o seu futuro. O Polo EAD Mackenzie está aí disponível para você. Obrigada, Tainá. E vamos voltar falando de fofoca. Tem uma questão crucial, muito importante. Eu vou aproveitar até o comentário, de uma telespectadora, Vera Lúcia, falou o seguinte: pastor, o senhor não pode esquecer que muitas vezes a gente desabafa com o pastor, ele sobe no púlpito e fala tudo que a gente conversou com ele. E eu queria perguntar exatamente disso para o senhor, era a minha próxima pergunta, que quando essas conversas de cunho espiritual exigem um sigilo, e às vezes até um conselheiro, seja ele pastor ou não, até conselheiro também, às vezes, ele, por melhor que seja a intenção, às vezes, de levar uma mensagem, acaba errando nisso, e a gente vê isso acontecer, Como é que a gente pode lidar com isso, pastor? Infelizmente isso acontece muito, e eu já ouvi de um pastor amigo comentar que uma pessoa demorou procurá-lo, e quando finalmente o procurou, disse: olha, eu demorei muito vir, pastor, eu estou precisando de ajuda, mas eu demorei muito vir. Porque eu acho muito chato quando o pastor dá exemplo, não ele, mas quando pastores dão exemplo na igreja, e eu sei que o exemplo sou eu. E veja, isso pode acontecer em outras situações, pessoas que estão necessitando de auxílio, deixam de ir por conta infelizmente, dessa prática de muitos pastores, isso é verdade. No entanto, nós precisamos reformar a nossa prática, Um conselheiro, seja ele pastor ou não, ele precisa estar preparado para diversas situações. E sim, ele tem que fazer sigilo. Talvez essa seja uma das maiores tentações que acometem os conselheiros, de abrir ali as situações. A única coisa que os conselheiros não podem guardar segredo, e aí fica aí também o conselho para Vera Lúcia, são as confissões de pecado, porque elas precisam ser tratadas disciplinarmente. Então, vez por outra acontece, pastor, olha, eu preciso de sigilo nisso. E eu sempre digo, olha, se for pecado, eu não vou guardar sigilo. No entanto, todas as outras coisas, mas ainda assim, deixa eu explicar essa coisa do pecado, Às vezes é um pecado que não é público, não se tornou público. Então nós não vamos tratá-lo de forma pública, no sentido de expor de alguma forma, Por exemplo, a pessoa veio procurar o pastor mesmo vai aconselhar, vai confrontar caso seja necessário, e havendo arrependimento, a questão está resolvida. De novo, eu cito Mateus 18. Então, é necessário que o conselheiro tenha
clareza disso, dessas situações inúmeras que acontecem em todo aconselhamento bíblico, né? E precisa guardar sigilo, sim, das informações, precisa preservar a pessoa, porque isso também, meus queridos, é um ato de amor em relação a esta pessoa que está necessitada. Nós não podemos nos esquecer disso. Então, me incluindo em toda a grande lista, como eu disse, essa é uma das maiores tentações que acometem os conselheiros. Então, me incluindo nisso, é inadmissível que os conselheiros abram informações dos seus aconselhandos, daquelas pessoas que inclusive já passaram por aconselhamento, e nós precisamos modelar muito bem quando nós formos dar algum tipo de exemplo, para que não coloquemos em exposição algo que era íntimo daquela pessoa. E quando o pecado for ali confessado, e o pecado foi cometido de forma pública, aí nós trataremos de forma pública. Quando não, faremos isso de forma velada, né? E a Bíblia fala para todos, não apenas para os conselheiros, né? Por exemplo, Provérbios 11:13, o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Olha lá. Olha Provérbios 20:19, o mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem abre muitos lábios. É isso que 1 Timóteo 5:13, além do mais, pessoas que vivem ociosas, eles andam de casa em casa e não somente ficam ociosos, mas ficam tagarelando por aí, falando o que não deve. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós precisamos ser bons conselheiros e não pessoas que se intrometem na vida daqueles que procuram ajuda. É verdade. Uma coisa para deixar claro também é que, além da Bíblia ensinar isso, né, para não sair falando, isso não é uma questão, né, eu acho que é mais uma questão de caráter, né, de cada um, do que o que é ensinado, porque nos treinamentos de aconselhamento bíblico, nos seminários, né, que formam pastores, tudo é ensinado isso. Eu acho que quando isso acontece é mais uma questão de caráter de pessoa. Então, isso não pode desmotivar as pessoas a buscarem líderes espirituais, conselheiros, pastores, com esse medo, né, pastor? Porque o que acontece? A gente acaba ficando desconfiado. E aí, como é que a gente pode resgatar essa confiança, pastor? A grande questão é que nós não fomos criados para viver sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Então, nós precisamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele cure o nosso coração de eventos passados, por exemplo. Porque muitas vezes nós estamos marcados por uma situação passada. Isso se mostra muito quando a gente vê pessoas saindo de uma igreja e indo para outra. E aí, às vezes, as pessoas chegam e ficam ali um tempão na igreja, o pastor, às vezes, né, ou a equipe de conselheiros, ou a equipe dos pequenos grupos tenta se aproximar e a pessoa vai saindo ali, se esgueirando, e quando finalmente ela se abre, a gente sabe de situações passadas, que levam um tempo para que o coração seja curado. Então, para que a gente não viva desconfiado, nós precisamos pedir ao Senhor que cure o nosso coração de coisas passadas. E outra coisa, quando nós falamos a verdade em amor, nós nos sentiremos mais seguros, né? Quando vemos que as pessoas falam em amor, nós nos sentiremos seguros, haverá comunhão. E nós, ainda falando de comunhão, nós precisamos demonstrar amor uns pelos outros, né? Então, é somente nesse crescimento de demonstrar amor uns pelos outros que a gente, e também sabendo que Deus vai amolecer um pouco o nosso coração, né, com a sua graça, é que nós vamos parar de ser desconfiados, né? Porque a desconfiança, que é a falta de confiança, torna-se um pecado, uma prática pecaminosa também, no sentido de, como eu iniciei a minha fala nessa pergunta, né? Nós não fomos feitos para viver sozinhos. Nós fomos feitos para viver em comunidade, para nos envolver, para ter um amor sacrificial pelas pessoas. E se nós desconfiamos delas, no que elas falam, no que elas poderiam falar, ou até mesmo achar de nós, que dirá das nossas interações que a Bíblia manda em outras áreas,
com essas pessoas. Nós não vamos fazer nada. Nós vamos chegar na igreja, por exemplo, vai começar o culto, ou a gente só vai na escola dominical, terminou, a gente vai embora e não tem relacionamento nenhum. É um grande problema. Que demais, Pastor Felipe Quirino, tô aqui completamente fazendo um aval assim sobre tudo, sobre a palavra, sobre que programa fenomenal. Eu espero que tenha falado tanto aos corações de quem está ouvindo, como falou ao meu também, assim, da importância disso, né? Espero que possa realmente ter feito diferença, da gente se reavaliar mesmo, porque às vezes a gente pensa, não, esse problema não, mas o nosso coração pecaminoso sempre dá para melhorar uma coisinha ali, né? E, pastor, quero lhe agradecer muito por esse excelente programa, por Deus ter lhe usado com tanta sabedoria, e pedir para o senhor deixar uma palavrinha final aqui para quem está assistindo, vai assistir futuramente, por favor. Muito bem, eu agradeço muito, né, o convite, é sempre bom estar junto com vocês aqui, e eu quero encerrar lembrando que nós precisamos ter em mente que só conseguiremos vencer essa prática de pecados e todos os outros pecados com a graça do nosso Deus. Como nós dissemos lá no início, a fofoca nasce no coração. Não é apenas uma questão de hábito comportamental. Então é necessário que nós passemos por transformação de coração dia após dia. Santifiquemos o Senhor em nosso viver, inclusive nas nossas palavras. Nós precisamos viver na dependência do Espírito Santo. E essa ação dele, do Espírito Santo em nosso coração, e somente através dela, é que nós alcançaremos progressivamente domínio próprio, nos aproximaremos de Deus e assim adquiriremos força para resistir ao diabo, enquanto também adquiriremos motivação para amar os nossos irmãos. Então, confiemos na graça do Senhor, confessemos nossos pecados e recebamos dele, se for necessário, a disciplina e também a motivação do Espírito Santo para uma vida nova, E assim, os desconfiados deixarão de ser desconfiados e cremos que até o retorno de Cristo, todos os fofoqueiros deixarão de ser fofoqueiros e falarão a verdade em amor. Amém, 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 amém. Que esperança, né, maravilhosa temos na cruz, temos em Cristo, né, pastor? Amém. Que bênção, muito obrigada, excelente programa, obrigado por ter aceitado mais uma vez nosso convite, espero que seja mais um de muitos, né, de alguns aí que possamos continuar essa caminhada tão abençoada juntos, pastor. Um abraço para Marcelo. Sim, essa também é a minha esperança. Amém. Pode deixar, agradeço muito o cuidado de vocês com a nossa família. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e espero que Deus nos abençoe a todos. Um grande abraço para todos vocês. Amém. Obrigado, pastor. Obrigada mesmo de todo o coração. Que coisa boa, né, gente? Que coisa boa poder refletir sobre isso. E vamos lá, que eu tenho um recado gostoso para você. Isso mesmo, bem gostoso. Quer ver? Vem aqui comigo. Olha só, o que não pode faltar em qualquer comemoração, além de uma boa comida, é algo bem gostoso para adoçar a boca logo depois do almoço, né? Por isso você não pode deixar de experimentar os doces da Becca Cake. Gente, a Becca Cake produz os melhores e mais deliciosos bolos confeitados para sua comemoração. São doces finos, trufas de vários sabores, brownies e tortas, sempre feitos com muito amor e carinho. Os doces da Becca Cake são indispensáveis em qualquer festa. Outro dia eles mandaram aqui pra gente. Meu Deus, que doce gostoso. Ficou curioso? Para ver essas maravilhas é muito fácil. Entra lá no Instagram, @BKA, tá aparecendo na sua tela, ó, vou repetir, @BKA.cake. Vou soletrar, BECAA.CAKE. E aproveita e faz logo o seu pedido para experimentar essas delícias, né, gente? Também, além de ver lá no Instagram, eu pedir por lá também, você pode ligar para o número ou para o WhatsApp, né? 011 961 873 122. Vou repetir, 011 São Paulo 961 87 3122. Tá bom? A Becca Cake é um prazer marcante de um sabor incrível na sua vida, de um sabor docinho, gostoso, delicioso na sua vida. Eu tô aqui com saudade, já tô com água na boca só de lembrar dessas maravilhas da Becca Cake. Fica a dica de hoje para você, final de semana chegando, Dia dos Namorados, pede aquele docinho, né? Muito bom. Olha só,
E além de dica de doce gostoso, tem dica de leitura gostosa, Guerra de Palavras. Que livro, gente! Eu indico de todo coração. E nesse livro, o Paul Tripp, ele examina algo que nós fazemos todos os dias. Nós falamos. Esse livro, ele não é uma discussão das técnicas e habilidades para uma comunicação efetiva. Antes, ele é a história da grande batalha por nossos corações, que é a razão da nossa dificuldade com as palavras. Mas aqui nesse livro não é apenas um exame da batalha, ele também tem uma compreensão do plano de Deus para a nossa fala e para celebrar sua graça que nos capacita. O Paul Tripp, ele deixa que a palavra de Deus nos ensine e corrija. Esse livro, Guerra de Palavras, ele também é prático, firmado na verdade bíblica, em que o autor ele oferece muitos exemplos e sugestões de práticas de como lidar com as nossas palavras no dia a dia e nas mais diversas situações. Ele não esconde a sua luta pessoal também, é interessante ver o que ele falou aqui com as palavras, mas nos dá esperança da transformação bíblica nessa área tão importante para expressar a diferença que Cristo faz em nós. Estava conversando ontem sobre esse livro, sobre esse tema, sobre esse roteiro, e nesse livro ele conta que ele fala assim para a mulher dele, ele tinha dificuldade, ele era muito agressivo com as palavras, né? E uma hora ele fala para a mulher dele assim, 95% das mulheres da igreja queriam casar comigo. Aí a mulher dele responde assim, então eu faço parte das 5% que eu não quereria casar contigo se eu soubesse que fosse assim, né? Aí isso fez ele pensar sobre como que ele estava agindo com as palavras dele, né? E é muito interessante, gente. Aí foi o que a gente não precisa responder dessa forma sempre, mas foi um momento que ela falou, se eu soubesse que seria assim, eu seria parte dos 5%. Olha que susto. Então, Guerra de Palavras, mas ele explica como consertar isso, viu, gente? Então fica a dica de hoje para você. Vamos lá para os aniversariantes do dia. Hoje, sexta-feira, vamos ver quem está de aniversário? Parabéns para a Júlia Moedim, para o Márcio Souza, para Priscila Damares, que estão fazendo aniversário hoje, sexta-feira, dia 11 de junho. Amanhã, dia 12 de junho, dia dos namorados, quem está de aniversário, Alessandra Codignoli, a Ana Laura de Castro, a Antônia Rodrigues, o Henrique Figueiredo, a Juliana Difonso, a Maria Regina Correia e o Pedro Arthur de Castro. Amanhã, sabadão, feliz aniversário para vocês. Domingo, dia 13, de junho, o Caio Matos vai estar completando mais um ano de vida, a Débora Ruiz, o Edson Vieira, a Elba Cavalcante e a Márcia Amorim. Domingão, dia de adorar o Senhor, já comemora, agradece, né? E é isso aí, parabéns para vocês que curtam esse dia, agradeçam ao Senhor pelo que fez, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele fará na sua vida, e que seja um ano abençoado e que sejam vários anos para a glória do Senhor. Receba o nosso abraço com carinho. A gente fica por aqui, lembrando que a programação continua 24 horas por dia, então acesse, clica aí, se inscreve e ativa o sininho para receber as nossas notificações. Bom final de semana e até segunda-feira. Fiquem com Deus.